Tá. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Lívia. Bem-vinda, Mayara. Obrigado por vocês aceitarem esse convite do Movimento a Petrópolis. Né? A gente está nesse momento único da nossa cidade, né? E o Brasil é citado hoje como um dos piores países do mundo no enfrentamento à pandemia, né, do Covid-19. A cidade de Petrópolis apresenta índice de letalidade superior à média nacional, né, que é um absurdo, né? E some-se a isso o crescente desemprego, desigualdade social e econômica, o aumento da cesta básica, né? E temos um verdadeiro pandemônio. Na nossa cidade ainda a gente retorna aí com o prefeito liberando o retorno às aulas, né? Mesmo com o mês passado tendo sido o pior mês, né, em relação ao número de mortos na nossa cidade, né? Então, o Movimento Petrópolis convidou 3 mulheres, a nossa amiga Ana ainda não chegou, né? Daqui a pouco ela deve estar chegando aí com a gente, né? E a gente chama as 3 mulheres para poder nos ajudar a entender esse cenário aqui na nossa cidade, né? Então, a gente tem as nossas convidadas Lívia e Mayara já aqui com a gente, daqui a pouco a Ana está chegando, e elas vão analisar como os governos enfrentam esse desafio, né? E a gente está querendo saber o que vocês pensam, né? Como é que vocês olham esse cenário, né? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Quem é Lívia, né? Depois eu passo para... A gente vai fazer por ordem, né, alfabética e para mim por ordem de assuntos que a gente combinou ontem, né? Então, a gente abre aí com Lívia Miranda e depois a gente passa a palavra para a Mayara para se colocar também, se apresentar, falar como é que está esse cenário nacional, como é que vocês estão vendo essa conjuntura nacional hoje. Boa noite a todos. Opa, obrigada, Daniel, pelo convite. Agradecer também a disponibilidade da Mayara, da Ana, que já chega aí com a gente. Eu sou professora aqui na rede municipal, sou também estudante do mestrado, faço mestrado em educação na UF. É importante a gente falar isso, né, sobre os nossos estudos, sobretudo defender a universidade pública, defender a educação pública, né, no nosso país. E sou também militante de movimentos sociais, militante na defesa dos direitos humanos, militante LGBT, sou também militante sindical, ou seja, a gente se identifica na luta, né, Daniel? E quero muito agradecer ao Movimento a Petrópolis, que vem sempre fazendo esse movimento de conscientização do povo petropolitano, né? Desde o ano passado, sempre trazendo assuntos de extrema relevância aqui na cidade, convidando pessoas para estarem aqui compartilhando tempo e conhecimento, né? E assim a gente vai somando forças aqui na cidade e, sobretudo, uma força de consciência, né? Eu acho que nós precisamos, além da nossa força de luta de disponibilidade e de conhecimento, mas, sobretudo, essa nossa conscientização, né? Conscientizar as pessoas. E quando a gente fala de conscientizar, é um grande exercício da gente conversar, né? Conversar com quem está próximo de nós, fisicamente, embora nesse momento, né, de afastamento social a gente precisa manter esse distanciamento, mas a gente precisa sim manter a disponibilidade para conversar com as pessoas sobre a política, né, que a gente faz no nosso cotidiano, né, mas a política também, essa política eleitoral, a política que elege pessoas, né, enfim, é isso que faz o nosso, que faz com que as políticas públicas também cheguem aos lugares mais distantes, né, mas falar sobre as políticas públicas chegar nas comunidades é um ponto para outra live, eu imagino. Mas, enfim, eu sou essa pessoa, né, que está sempre disponível para conversar sobre política, né, e, sobretudo, também sobre educação, né. Enfim, e aí, Daniel, esse exercício difícil que é falar sobre
a política e sobre a pandemia no Brasil, que é um dos piores países no enfrentamento da pandemia, porque nós temos, além da doença, né, além do vírus, nós temos um grande disseminador do vírus, né, que é o presidente, acompanhado dos seus outros negacionistas, que são os governadores negacionistas, que são os prefeitos negacionistas. E eu fico pensando, né, hoje eu estava pensando o seguinte, que se a gente tivesse um presidente que falasse o seguinte, olha, gente, eu não ligo aí para o enfrentamento das desigualdades sociais, mas eu vou garantir que todo mundo seja vacinado. Olha como a gente já poderia sorrir, né? A gente já poderia sorrir se a gente tivesse pelo menos um presidente que garantisse a nossa sobrevivência. Porque nós temos um presidente que ameaça a nossa vida constantemente, né? E isso não é sozinho, né? Quando a gente tem também um prefeito que nem garante vacinação, quando nós temos um governador que vem aqui para Petrópolis fazer festa, né? A Castro Folia foi aqui em Petrópolis. Então, é isso, né? Eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso, sobre o pandemônio, né? E sobre a pandemia que cada vez mais acentuada, né? Mas seria muito bacana que a Ana entrasse, pudesse fazer esse contexto da saúde e vamos torcer. Vamos ver. Ela estava com problema de conexão, né? Mas espero que ela chegue aí para poder fazer essa leitura também do cenário aí da saúde. Beleza, obrigado, Lívia. Maiara, se apresenta um pouco para a gente, quem é Maiara, como é que você vê esse cenário aí também, o cenário nacional, como é que você está enxergando isso? Oi, gente, boa noite a todas e todos. Eu sou Maiara Barbosa, sou advogada popular, sou militante do PSOL Petrópolis, da Coletiva Feminista Popular, enfim, de outros movimentos sociais. Como a Lívia falou, é na luta que a gente se encontra, né? E que bom que a gente se encontra, a gente está se esbarrando aí ao longo desses últimos anos, né? Se esbarrando na luta feminista, na luta política, na luta pelo Fora Bolsonaro. E aqui no Movimenta, né? Porque o Movimenta acaba sendo esse Movimento Petrópolis, esse espaço tão importante da esquerda da cidade, em que a gente consegue se unir, debater, e ter um debate fraterno, mas também profundo, né? Não é nada superficial. Então, esse é um espaço muito bom. Queria saudar a todos e agradecer também pela troca, pelo convite. É muito bom ouvir vocês, é muito bom trocar com vocês. E, bom, falar de pandemia é isso, é esse pandemônio, né? Que a gente vive hoje é essa completa desestrutura da pandemia, né? Porque a gente pode falar que a pandemia é uma ação talvez natural, enfim, aconteceu, mas a grande questão é que a gravidade do que a gente vive não é por conta da pandemia em si, a gravidade do que a gente vive é por conta de uma má gestão da pandemia. É isso que faz as 421 mil mortes, é a má gestão dessa pandemia. E aí, como Lívia também falou, é a má gestão que vem em todos os níveis de esferas de governo. É do governo federal, principalmente, mas é também de um governo estadual, é também desse governo municipal, tanto do ano passado quanto desse, que repetem, no fundo, uma mesma política, que é a política do bolsonarismo, que é uma política que bota o lucro acima da vida das pessoas. Porque quando a gente bota a vida na frente de tudo, você poderia estar, assim, como Lívia falou, trazendo vacina, lutando por vacinas, mas também fortalecendo o SUS, fortalecendo a rede pública de saúde, fortalecendo os instrumentos públicos, e aí também, não só a saúde, principalmente a saúde, mas também o SUAS, os instrumentos de assistência social, também a educação pública, para que os nossos professores estivessem minimamente com proteção. E qualquer coisa de proteção na educação que a gente fala hoje, a gente tem que falar que isso significa uma não volta às aulas. Porque nenhuma escola pública desse país tem estrutura para receber para que as aulas voltem. E aí não é só pública, as particulares também. O que é verdade é que as escolas no Brasil não têm estrutura para garantir uma proteção sanitária suficiente para os nossos professores, para os nossos alunos. E isso significa também uma desproteção de toda uma comunidade escolar, né?
Então, é isso, falar de pandemia, falar desse pandemônio da má gestão. E quando eu falo sobre os professores, sobre a rede de assistência social, sobre a rede do SUS, eu não quero dizer por aqui que, apesar do desmonte, que esses funcionários públicos estão trabalhando menos, muito pelo contrário, né? Durante todo esse momento da pandemia, o que aconteceu foi uma precarização ainda maior dos trabalhos, né? Dos trabalhadores estão trabalhando muito mais, numa carga horária muito mais pesada, num sistema que ninguém estava preparado para trabalhar. E que isso foi jogado na mão dos funcionários públicos, também dos trabalhadores privados, mas aqui falando especificamente dos funcionários públicos, eles foram jogados nesse sistema, foram jogados nessa posição sem qualquer preparo e sendo exigidos muito mais, né? Então, eu acho que falar do genocídio, do pandemônio que está sendo feito pela gestão da pandemia, significa falar isso. É falar que é uma gestão que coloca o lucro acima da vida das pessoas. E isso significa não comprar vacina e significa não fortalecer os instrumentos públicos desse país. Porque era um fortalecimento do SUS em todos os seus ramos que estaria garantindo também uma vacinação melhor, se tivéssemos mais vacina, mas também seria garantir dinheiro para as universidades públicas que estão sendo sucateadas há muitos anos, e é esse sucateamento que faz com que o Brasil não produza vacinas, que o Brasil não produza insumos para as vacinas, e que por isso faz com que a gente fique dependente do imperialismo, dependente das outras grandes nações, para que elas doem a vacina que elas doem e vendam a vacina quando lhes conferir melhor, né? Então é isso, infelizmente, a gente vive um momento que a gente passa por a pior pandemia dos últimos séculos, uma doença que está matando mais de 400 mil brasileiros, uma doença que não... A gente sabe, né? É uma doença que mata rico, mata pobre, mata branco, mata homem, mata mulher, mas mata muito mais a negritude, mata muito mais as mulheres, mata muito mais os pobres. E mata muito mais porque é o problema da gestão. É uma gestão que é mal feita em todos os ramos desse país, em todos os níveis de governo. E aí, não sei se eu já estou atrasada no meu tempo, mas eu só queria falar rapidinho que a violência dessa pandemia, da má gestão dessa pandemia, também significa a violência da repressão policial, que não parou durante toda a pandemia. Isso significa que as populações mais pobres, as populações de favela e negritude, estão sendo mortas dentro de casa. Enquanto o governo devia estar falando para a gente estar em casa, e a gente aqui, enquanto esquerda, fica se esgoelando, pedindo para as pessoas, pelo amor de Deus, tentem ficar em casa, a verdade é que a polícia está indo dentro de casa nos matar. E além da violência policial, a gente tem a violência da fome, porque a fome está atingindo esse país como nunca atingiu tanto antes. A fome chegou avassaladora para a gente novamente. A gente está numa insegurança alimentar que a gente não sabe mais como é que vai dar conta, e isso significa consequências para muito além da pandemia. Isso significa que se hoje a gente vacine toda a nossa população, a violência da fome vai continuar nesse país. E a gente precisa dizer também que além da fome a gente tem um desemprego. As pessoas estão sem emprego, sem renda e sem comida. Então as pessoas são expostas ao vírus, precisam sair de casa para conseguir o mínimo de comida, e muitas vezes não tem um emprego que vai lhes garantir um mínimo de segurança. E quando tem empregos, a gente precisa lembrar que são os empregos mais subalternos onde as pessoas estão mais morrendo. Então, sim, a gente vive uma pandemia que está matando muita gente, que está matando pessoas de todas as classes sociais. O Paulo Gustavo está aí como um grande exemplo disso, mas a verdade é que a violência dessa pandemia, a violência das consequências dessa pandemia atinge muito mais as mulheres negras, atinge muito mais as mulheres de periferia, atinge muito mais os homens negros, as trabalhadoras e os trabalhadores. Eu acho que é basicamente isso, esse panorama geral, né? Opa, esqueci de abrir o microfone. Muito bom as duas. Só para fazer um pouco mais de análise, né, a gente tem aí agora, nesse momento que a gente está acompanhando, a CPI, né, exatamente em cima desse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, dessa questão de como o Bolsonaro vem cuidando da pandemia. E várias coisas têm sido reveladas nessa CPI, né, e inclusive já fora da CPI também, como foi o caso do Amazonas, né,
em que o vice-governador lá vem fazer uma declaração do projeto do Bolsonaro, junto com o governador do Amazonas, né, de fazer do Estado um teste, né, de imunização de rebanho. Né? Eu sei que nenhuma das duas tocam aí, se ela não tivesse, que ela ia nos ajudar nesse momento, né, mas, de qualquer forma, a gente tem análise política sobre essa questão, né, e ele toca nessa questão de tentar fazer uma imunização de rebanho na população. E aí a gente vê claro em toda a CPI exatamente isso, né? Ou seja, o projeto de morte, né? O projeto de morte desse governo, né? Um governo genocida, como vocês duas colocaram, né? Exatamente um projeto de morte que coloca a nossa população à mercê de uma pessoa que acha que a gente vai resolver o problema da saúde com imunização de rebanho. Testou isso no Amazonas e a gente viu que foi o caos no Amazonas. E, na verdade, a gente está vendo o mesmo caos no país. Como vocês estão vendo a CPI, essas análises, esses fatos que a gente já sabia sendo revelados de forma clara, né? E, assim, vocês acreditam que vai existir aí um desdobramento real, ou seja, ou um impeachment, ou alguma coisa nesse sentido? Como é que vocês estão vendo essa CPI hoje, nesse momento? Lívia. Depois, Maiara. Bem, Daniel, assim, o governo Bolsonaro, né, ele atua sempre no caos, né? Então ele precisa de ter uma turbulência para ele estar sempre movimentando a sua militância. Acho que eu estou muito de acordo com a análise de que esse governo genocida, assassino, né, esse governo de morte, como você bem falou, ele governa para um grupo, né? Ele não governa para todos e todas, ele governa para um grupo, ele precisa dessa militância acirrada e sempre disponível para ele, né? Tanto nas redes como nas ruas. Tanto é que a gente vê aqui na nossa cidade uma militância financiada, acho que nós precisamos falar isso, né? É uma militância financiada, muito desprovida de raciocínio, né, tanto intelectual como lógico. Infelizmente, é esse ponto que a humanidade chegou, né? Bem, então, esse governo, ele faz teste humano, né? Quando a gente tem um governador, um vice-governador que fala o seguinte, olha, nós fizemos um acordo junto com o presidente da República e fizemos um teste com o povo, né, do nosso estado. Quer dizer, sem qualquer tipo de conhecimento biológico, né, do funcionamento do vírus, eles decidem fazer isso, um teste. Minha gente, isso é muito próximo do que a gente viveu no começo do século, né, com Hitler, né, que fez teste com o povo, né. Enfim, não se pode ter controle de um vírus como foi feito no Amazonas e como foi feito no Brasil inteiro. Tanto é que a gente tem uma série de ramificações do vírus, né? Porque o vírus, como ele vai se multiplicando, não dá para ter controle disso. Enfim, isso, minha gente, é obviamente um projeto para a eliminação do povo pobre, como a Nayara falou, do povo trabalhador, do povo negro, né, do nosso país. Porque, embora o vírus ele contamine, né, brancos e negros, ele contamine independente da classe social, do nível econômico, as pessoas com maior condição econômica vão recorrer a maiores recursos, né, vão ter maiores recursos, tanto de se manter em casa, como de recursos médicos, né? Então, obviamente, quem vai sofrer mais com isso vai ser quem está na periferia, quem tem que trabalhar, quem tem que pegar ônibus, né? Ônibus, que eu acho importante a gente falar que aqui na nossa cidade, né, os ônibus funcionam até hoje com quantidade reduzida. E aí eu quero fazer aqui também algumas considerações no sentido de que, né, esse governo interino que a gente está atravessando é um governo que agora vai dar subsídio para as empresas de ônibus, mas foi incapaz de dar qualquer subsídio para os
microempresários, para os empresários das comunidades, para as mulheres empresárias nas comunidades que estão sustentando suas casas, né? Mas que agora vai dar subsídio para as empresas de ônibus, porque coitadinho das empresas de ônibus, dos empresários de ônibus, não é mesmo? Estão passando uma grande dificuldade financeira, né? Enfim, então é isso, né? Os ônibus hoje eu vejo como o novo formato das câmaras de gás, né? Por quê? Porque o povo trabalhador está pegando o ônibus, está trabalhando do mesmo jeito, gente, né? Enfim, e quando a gente tem um governo federal que faz uma atitude, né, que tem uma atitude dessa, de fazer teste humano em um estado, e a gente tem governos municipais comprometidos com o governo nacional, né, com o governo federal, e que segue a mesma linha, a gente pode chamar também de governo genocida. Foi o governo Rossi, né? O governo Rossi, eu acho importante a gente fazer aqui também várias considerações, né, sobre o governo Rossi, que durante o seu governo, né, durante a sua gestão, fechou escola. Nós podemos falar também de educação, né? O governo Rossi que fechou a escola, o governo Rossi que retirou direitos trabalhistas, o governo Rossi que aumentou a jornada dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação, aumentou a jornada e reduziu o salário, né? Então, assim, e nós temos hoje um governo interino e de continuidade, dado que grande parte dos secretários e secretárias seguem os mesmos, e a política é a mesma, ou seja, a política que não dá qualquer subsídio para micro e pequenos empresários da cidade, que são esses, minha gente, que estão passando dificuldade. São esses que estão tendo que se virar para manter seus funcionários. São esses que estão tendo que trabalhar horas a fios e mais para sustentar suas famílias e seus negócios, né? E o governo municipal agora vai dar subsídio para as empresas de ônibus. Outra coisa que o governo municipal fez nessa última, no comecinho agora do mês de maio, né? Se não me engano, foi agora, essa semana, que vai aumentar a alíquota de desconto, né, previdenciário, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Quer dizer, vamos dar subsídio para as empresas de ônibus e vamos retirar mais dinheiro do bolso dos servidores e das servidoras públicas municipais. Eu, sinceramente, não vejo isso como uma política que visa enfrentamento das dificuldades econômicas que o povo está passando, principalmente nesse período de pandemia. Porque vamos lembrar que muitos servidores e servidoras municipais se desdobram para trabalhar, além do trabalho na prefeitura, se desdobram para trabalhar e fazer serviço extra, porque a renda é muito pouca, né? E vão ter que trabalhar mais, porque vai ter mais desconto. Enfim, eu, sinceramente, vejo como um cenário muito preocupante aqui na nossa cidade, com um governo que não tem qualquer compromisso com o povo, um governo que sequer foi eleito, esse governo interino, ele foi eleito para vereador, está lá na cadeira de prefeito, né? Então, não tem qualquer promessa de campanha que ele tenha que cumprir. Então, infelizmente, Petrópolis, de todo o cenário nacional, eu acho que a gente tem um presidente que é assassino, ele tem um plano de assassinato do povo trabalhador, né, do povo brasileiro. Nós temos um governo estadual que foi eleito na aba do bolsonarismo, e vamos lembrar que o governo Witzel, que veio aqui na nossa cidade, né, estava junto lá na Praça Dom Pedro, que quebrou a placa da Marielle, que faz questão, minha gente, de ser de enfrentamento, né, principalmente da esquerda, precisa dessa polarização, mas foi exatamente o governo Witzel que desviou dinheiro da Covid. Se o Bolsonaro diz lá, porque tem muitos governadores que estão desviando dinheiro, isso ele está querendo dizer que os governadores, principalmente os de esquerda, estão desviando dinheiro. Mentira! Mentira! Quem está desviando dinheiro da Covid foi os governadores eleitos junto com ele, o governador do Amazonas, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que agora está enfrentando, né, um impeachment. Então, nós temos aí o governo Cláudio Castro, que decretou um feriadão, que eu chamo de feriadão, né? Ao invés de ter decretado o lockdown, ele fez um feriado absurdo e veio para Petrópolis fazer festa. E, enfim, e nós temos aqui um governo interino
que não tem qualquer compromisso com salvar a vida do povo, né? Então, assim, a situação é caótica, mas eu vejo que nós temos também uma grande chance de articulação das forças progressistas, né? Nós fizemos aqui ontem, né, um ato com essa grande articulação das forças de esquerda, das forças progressistas na cidade, de quem defende a democracia na cidade, né, para dizer o seguinte, que nós somos contra o Bolsonaro, nós precisamos do impeachment do Bolsonaro, que se o impeachment não sair, nós não arredaremos pé da luta, né, mas que isso tem que representar, isso representa para nós uma esperança de que há luta, a resistência, né? Então, eu acho que, na minha análise, né, nós temos grande chance de mostrar para o povo, principalmente para o povo petropolitano, que temos mulheres e homens dedicados e dedicadas a enfrentar esse governo de morte. Nós não podemos aceitar esse governo de morte, um governo que não tem qualquer compromisso com colocar comida na mesa. Um governo que faz churrasco, uma fortuna de churrasco, né? Saiu agora, poucos dias atrás, o Bolsonaro fazendo um churrasco num valor absurdo, enquanto o povo não tem dinheiro para comprar carne, não tem dinheiro sequer para comprar ovo, né? Não tem dinheiro para comprar comida. E o governo fazendo isso, gastando uma fortuna com leite condensado, né? Então, assim, eu acho que nós temos absurdos atrás de absurdos. A CPI da Covid precisa mostrar isso para o povo, né? Que é um governo que mente o tempo inteiro, que precisa causar o caos o tempo inteiro, mas que não tem qualquer proposta de salvar a vida do nosso povo, sabe? Então, é isso, Daniel. Eu acho que a nossa análise, sobretudo, tem que ser de que nós precisamos ter unidade no enfrentamento ao Bolsonaro, né? Ter unidade e provar, mostrar para a esquerda petropolitana, mas muito além da esquerda. A nossa luta é muito além da esquerda, porque nós não fazemos governo só para a esquerda, né? Nós não queremos governar só para a esquerda, não. Nós queremos governar para o Brasil inteiro. Nós precisamos enfrentar tanta desigualdade, né, que atinge não só quem tem um pensamento progressista, mas quem é atravessado aí pelo pensamento de que se você se esforçar, você consegue algo, né, em pé de igualdade com outras pessoas que estão aí, que tem todo o conforto de ter uma família que tem fortunas, de herdeiros. Então, assim, nós precisamos enfrentar muitas desigualdades e nós precisamos governar para todos e todas. Enfim, eu acho que é um pouco disso, Daniel. Obrigado, Lívia. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Maiara, mas só para lembrar o pessoal que está aí, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, mandar alguma coisa, pode mandar, que a gente reproduz aqui para as nossas duas pensadoras, vamos colocar assim, das duas analistas aí, dessa realidade caótica que a gente vive, né? Então, Maiara, como é que você está olhando também esse cenário nacional, essa questão da CPI, né? A Lívia também já trouxe para a gente um pouco aqui da questão estadual e municipal, né? Como é que você está olhando esse cenário também da CPI? Primeiro, eu queria agradecer a análise da Lívia, muito bom te ouvir, Lívia, sempre. Mas eu queria dizer sobre a minha análise da CPI. Eu acho que essa CPI é muito importante. Eu acho que foi uma vitória grande da oposição ter conseguido fazer essa CPI sair, fazer com que essa CPI esteja trabalhando, esteja conseguindo mostrar os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro, né? Mas, assim, eu acho que a gente não pode ter muita ilusão com essa CPI. E eu vou falar por que eu acho que a gente não tem que ter ilusão. Primeiro eu vou falar, a grande vantagem, por que eu acho que a gente tem que valorizar, tem que entender como uma vitória a CPI. Porque quando você instaura uma CPI, a CPI não tem capacidade jurídica de condenar uma pessoa. Então, a CPI não pode condenar o Bolsonaro. Mas o que ela pode fazer é investigar fatos
e demonstrar os fatos. Então, ela vai divulgar os fatos que ela está investigando, que ela está descobrindo. Então, com isso, a gente já descobriu várias coisas criminosas cometidas pelo governo Bolsonaro. Então, por conta dessa CPI, a gente já descobriu que o governo Bolsonaro, como o Daniel falou, fez uma política de teste em Manaus para tentar ver se a tática de rebanho, até esqueci a palavra, esse negócio, se a imunidade de rebanho ia funcionar, né? E aí, como Lívia trouxe para a gente, né? Quem já utilizou esse tipo de política foi o Hitler, no governo nazista. Então, é essa política que Bolsonaro toca, né? Então, é isso que a gente tá dado nesse cenário. Outra coisa que essa CPI já conseguiu demonstrar, primeiro foi o diversa incapacidade de muitas pessoas desse governo de gerir, de gestar. Então, a gente viu até secretários mandando mensagens para deputados, para senadores, quando você sabe que o governo não poderia interferir nos processos dos trabalhos da CPI. Então, você vê que ali eles são tudo confusos, são atrapalhados. Então, você vê que, além de tudo, existe uma incapacidade ali até cognitiva de gerir as coisas. Mas também a gente viu agora, nos últimos dias, a questão da vacina, né? A Lívia trouxe na primeira fala dela a importância da gente estar vacinando toda a população. Se a gente estivesse vacinando todo mundo, que estaríamos num cenário muito melhor. E a gente vai descobrindo nessa CPI aquilo que a gente já tinha certeza, mas que agora a gente tem fatos concretos, né? Fatos que podem até ser usados juridicamente depois contra o Bolsonaro. E são esses fatos das empresas dizendo que sim, a gente tinha ofertas de vacina desde o final do ano passado e que o governo escolheu não comprar. Então é por isso que a gente fala o tempo inteiro, né, que é um governo que toca uma política de morte, um governo que escolhe matar seus cidadãos, né, que escolhe matar o povo brasileiro. Então, é muito importante que a população tenha acesso a isso, que a gente descubra esses fatos de forma muito clara, muito objetiva. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho ilusões de que isso vai tirar o Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa ter muito claro que, assim, para se garantir no governo, o Bolsonaro liberou 3 bilhões de reais para comprar o Centrão no Congresso Nacional. Então, assim, infelizmente, esses parlamentares que aceitam esse dinheiro e que, por isso, não agem contra o governo e tentam ali manipular as coisas, eles vão jogar conforme a música, eles vão jogar conforme quem está pagando. É aquela velha história, né? Quem paga a banda escolhe a dança. Então, enquanto o Bolsonaro estiver liberando dinheiro, o Centrão, que infelizmente é a maioria nesse Congresso burguês, vai continuar mantendo o Bolsonaro. Mas isso não significa que a gente vai perder, que a gente tem que ter desesperança. Porque o que vai tirar o Bolsonaro, e principalmente o que vai tirar o bolsonarismo, é a força das ruas. São as pessoas, infelizmente, a gente tendo que se colocar em mais risco ainda, mas que a gente vá para a rua, sim, lutar para tirar esse governo Bolsonaro. E aí eu vou trazer de volta a fala da Lívia, de dizer a importância que foi aquele ato de ontem. A gente conseguiu em todo o Brasil, mas aí eu vou falar especificamente daqui de Petrópolis, a gente conseguiu unir diversos movimentos políticos da cidade, principalmente movimentos de esquerda, porque é isso, né? É a esquerda que está comprometida em derrubar o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Então fomos nós que estávamos lá juntos, formando um grande grupo. E aí eu vou dizer que não foi fácil, porque estava chovendo, estava um frio. Nossa, eu não sei se Lívia ficou bem, mas hoje o corpo cansou, o corpo pesou, porque é difícil a gente estar ficar exposta, né, a esse vento, ao frio, à chuva, mas a gente estava lá. Porque eu tenho certeza que é com essa união que a gente vai conseguir crescer, aumentar, que amanhã vai ser maior, que daqui a 2 semanas vai ser maior. É com esse movimento de rua que a gente vai conseguir, sim, tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo. E eu tenho muita certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Porque se a gente conseguir tirar o Bolsonaro e tirar o bolsonarismo a partir da força das ruas, são as ruas que vão começar a pressionar qualquer governo que estiver lá para fazer o que a gente acha melhor. Para que a gente das ruas paute o que seja melhor para o povo. E aí sim, porque se a gente fizer um impeachment do Bolsonaro somente por quem está no Congresso, são eles que vão faltar. A política vai continuar sendo tocada do jeito deles. Então, que o fora Bolsonaro, que o fora bolsonarismo saia das ruas. E eu tenho certeza que vai sair. Porque a gente está aqui muito empenhado, né, Lívia,
A Ana também, a galera da UP também estava, enfim, diversos movimentos, a gente está nesse empenho, eu tenho certeza que a gente vai construir. Mas aí, já falando um pouco do cenário mais estadual e também municipal, eu acho que é não ter essas ilusões que fazem com que a gente entenda que é isso, Manaus foi feito de teste, mas a gente sabe que não foi feito de teste somente pelo Bolsonaro, né? Somente pelo governo federal. O governo estadual e o governo municipal também contribuíram para isso. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um governador, como Lívia falou, né? Um governador que já foi impeachmentado, o processo de impeachment do Witzel foi confirmado, mas que ele foi impeachmentado porque ele estava roubando o dinheiro da pandemia, ele estava roubando o dinheiro da saúde que devia estar sendo tratado, que devia estar sendo utilizado para tratar as pessoas. Então, é de novo que eu falo, que eu trouxe na minha primeira fala, né? A política de genocídio dessa pandemia não é só pela falta de compra de vacinas, mas por isso, por essa má gestão do dinheiro público, que gera essa coisa. O governo Witzel lucrou com a morte das pessoas. E é importante a gente dizer quem é esse governo Witzel. É um governo que foi eleito com as pautas do bolsonarismo, que era muito parceiro de Bolsonaro e do bolsonarismo, que estava aqui em Petrópolis, quebrando a placa da nossa companheira Marielle, ao lado de Daniel Silveira, a principal figura do bolsonarismo na cidade, no país, depois da família Bolsonaro, né? Então, o Witzel representa toda essa política, e o Cláudio Castro nada mais é do que uma continuação disso, porque Cláudio Castro é vice do Witzel, então, com certeza tem um alinhamento político, mas muito além disso, a gente vê que nos últimos meses que Cláudio Castro estava como interino, e agora principalmente como já governo oficial, é um governo que toca as mesmas políticas, é um governo que faz um feriadão, como Lívia falou, né? Que é um feriado que foi meia boca, que ninguém entendeu direito para quem era feriado, para quem não era, se fecha, se não fecha. Enquanto fecha ou não fecha, ele vem para a nossa cidade aglomerar, trazer um monte de gente. Ou seja, é a continuação dessa política de genocídio, né? E para muito além disso, Witzel foi eleito dizendo que ia atirar na cabecinha das pessoas. E que pessoas que ele ia atirar? É a população negra, periférica, a juventude pericalizada. E Cláudio Castro faz a mesma coisa, porque o que a gente viu na última semana foi uma chacina da população negra, mais uma chacina cometida pela polícia do Rio de Janeiro. Essas forças policiais do Rio de Janeiro que estão há séculos servindo a esse sistema de morte, servindo a esse sistema que mata e mói pobre, que mata e mói pobre e negro. Então, Cláudio Castro só repete toda essa política bolsonarista, que é a política de Bolsonaro, que é a política ativista. Mas, muito além disso, a gente tem também Petrópolis nesse cenário, né? Então, Petrópolis vive essa ilusão de que a gente tem uma cidade segura, de que a gente tem uma cidade muito mais calma. Existe essa ilusão de que aqui a gente teve um certo controle melhor, uma gestão melhor da pandemia, mas até como Lívia trouxe já também, né? O que foi o governo Rossi, fingindo que tinha... No início tentou sim fechar a cidade, fazer um feriado, fazer um lockdown, mas que não se sustentou por muito tempo, que não aguentou a pressão dos grandes empresários, que não aprovou nenhum auxílio emergencial para os pequenos empresários, para os artesãos, para os autônomos, principalmente para as mães, né, e mulheres que estão expostas a esse trabalho, a essa ausência de seguridade, né? Então, o governo Rossi não fez também nada para ajudar isso, não fez nada para... E como Lívia falou também, já tirou direitos dos servidores, não apoiou os trabalhadores da iniciativa privada, não apoiou os autônomos. E aí a gente chega pós-eleição, a gente achou que teria um governo votado, que estaríamos hoje já cobrando nosso governo, e é na verdade que a gente tem um governo interino e que serve a mesma lógica dos outros 3 governos do federal, do estadual, do governo que foi o Rossi, mas que na verdade a gente vê é um agravamento de todas essas consequências, né? Petrópolis, no último ano, no ano de 2021, nos últimos 5 meses, a gente já conseguiu ter mais mortes pela pandemia do que todo o ano de 2020. Petrópolis consegue ter uma média de mortes maior do que a média nacional, dentro dessa cidade que a gente acha que é sempre espelho, que é modelo. Mas, para além disso, a gente vive uma Petrópolis hoje da violência física, que é importante a gente dizer.
né? Petrópolis existe hoje, sim, uma violência das forças policiais nas periferias da cidade também. A juventude negra e precarizada dessa cidade também está sendo violentada pela polícia. Já estava há muito tempo, né? Isso é verdade. Não vamos aqui esquecer do que foi do passado, esquecer que as forças policiais já faziam a violência contra a juventude na 13 de maio, já expulsavam a juventude das praças. Mas hoje o que a gente vê é um agravamento disso. As favelas de Petrópolis estão sendo muito mais atacadas pelas forças policiais da cidade. Então, mas além dessa força policial, eu devo dizer que a gente também vive essa violência da fome, essa violência do desemprego, essa violência da precarização do trabalho que a gente vê hoje, desse trabalho que não tem nenhuma seguridade social, desse trabalho que não tem nenhuma proteção, em que as pessoas precisam sair, se colocar em risco ao vírus, em risco à fome, em risco a qualquer outra coisa para conseguir sobreviver, mas também que a gente vê uma ausência de investimentos em cultura na cidade, uma ausência de investimento em educação. Então, a educação é precarizada, os professores aí, a gente está há tantos anos sem concurso, e quando a gente consegue ter um concurso, os professores vão ser chamados, mas vão continuar sendo chamados num sistema que é precarizado, não está sendo, esses novos concursados que vão ser chamados não vão ser servidores oficiais, então a gente continua dentro dessa precarização da educação da cidade, e isso gera com que os nossos jovens não tenham oportunidade, os nossos jovens não tenham ilusão para o futuro, não tenham uma esperança de um futuro mais seguro na nossa cidade. Então isso gera fuga para outras cidades, uma fuga da nossa juventude, fuga da nossa classe trabalhadora, mas também violência, porque a gente sabe que essa juventude que não tem esperança para o futuro, elas estão de novo nas periferias, e nas periferias onde a gente tem um aumento da violência policial hoje. Então, acho que é um pouco isso, assim. A gente vê a violência em todos os níveis, infelizmente, no nível federal, municipal e estadual. Acho que é isso, gente. Daniel. Oi. Se você me permite, eu estou lembrando aqui, a Mayara foi falando, eu fui lembrando aqui de umas outras questões, que é o seguinte, né? Principalmente retomando essa fala que ela teve aí, do processo seletivo, que a prefeitura vai ter que chamar agora, porque senão encerra o prazo, né, do processo seletivo. Desde o ano, né, a gente já tinha uma carência de profissionais enorme na cidade, profissionais da educação, professores e professoras. Durante a pandemia, nós tivemos a equipe gestora assumindo turmas, ou seja, aumentando a jornada de trabalho, aumentando a sobrecarga de trabalho, né? E a prefeitura ficou todo esse tempo sem chamar os profissionais que tinham passado no processo seletivo. E isso faz com que as pessoas tanto abandonem os seus sonhos de trabalhar na educação, porque quem se forma quer trabalhar, né? E com isso as pessoas vão assumindo outros empregos, e sobretudo precarizados, né? Quanto mais as pessoas fogem do seu campo de formação, elas vão assumindo outros empregos e de maneira com remuneração melhor ou com vínculo empregatício mais precarizado. Então, a gente tem um drama atrás de outro drama. Por quê? Nós temos uma incompetência de gestão, né? Uma incompetência de gestão municipal. Mas eu quero lembrar também que, mesmo no começo da pandemia, o que a prefeitura, por exemplo, na gestão Rossi, poderia ter feito, né? Ter estruturado as escolas, ter feito manutenção nos prédios públicos, dado que os prédios estavam desocupados, né? Não tinham estudantes, não tinham profissionais dentro dos prédios. Então, a prefeitura podia ter feito manutenção dos prédios, manutenção dos telhados, né? Quantas escolas tiveram seus materiais estragados e mofados, porque quando chove dentro das salas de aula, isso estraga o material, né? Então, a prefeitura podia ter feito isso, todo esse trabalho que envolve uma estrutura, né? Pensar nesse retorno através de uma estrutura, a prefeitura não pensou. Quero lembrar também que profissionais não tinham recursos para trabalhar, e não tem ainda recursos para trabalhar. Quantas pessoas têm que dividir o computador,
Quantos professores e professoras têm que dividir o computador? E não só professores e professoras, minha gente. São secretários escolares que precisam trabalhar de casa e tem que dividir o celular, o computador com filho ou filha, sobrinho, enfim, que está em casa dividindo o mesmo local, né? Para fazer também as suas atividades escolares. E aí a prefeitura fez um anúncio no começo desse ano que ofereceria um subsídio de R$ 3.000 para compra de computador e de material para trabalho. E aí nós precisamos perguntar, cadê esse dinheiro? A princípio, esse dinheiro seria uma concessão, né, para a compra de material. E depois a prefeitura desvirtuou, disse que seria um empréstimo. Espera aí, mas quem quer se endividar para trabalhar? Se a gente está trabalhando, a prefeitura tem que oferecer o material de trabalho, né? Nós estamos gastando já a nossa energia, nós estamos gastando o nosso computador para trabalhar, e a prefeitura ainda vai dizer que vai oferecer um empréstimo para a gente comprar o nosso material de trabalho. Que absurdo, né? Isso é, no mínimo, um absurdo. Mas, além disso, a prefeitura não deu qualquer subsídio para os estudantes acessarem a plataforma que já funciona de maneira precarizada, né? Quantas denúncias já tivemos contra a plataforma e a prefeitura não consegue. E vamos lembrar que nós temos aqui na cidade um centro tecnológico. Olha a incompetência de toda essa gestão passada e da atual, que não conseguiu fazer uma articulação com o centro tecnológico da cidade para desenvolver uma estrutura de conectividade, de acesso e de trabalho educacional, né? A prefeitura não consegue articular os interesses públicos da cidade, né, para isso. Poderia ter oferecido. Não conseguiu, né? Não consegue fazer nenhum tipo de desenvolvimento local. É isso que nós precisamos, de investimento para desenvolvimento local. Isso sim faz com que a cidade se desenvolva e tenha perspectiva de futuro, que os jovens da cidade tenham perspectivas de futuro. Mas também é importante a gente falar da falta de coordenação nacional, né? Nós não tivemos o Ministério da Educação que desse orientação para o trabalho educacional. A Maiara foi falando, minha gente, eu fui lembrando de todas essas questões, né, que são da educação e que nós temos um desgoverno em todas as áreas. É na área da saúde, é na área da assistência, é na área da educação, enfim, eu acho que é tudo isso que nós precisamos lembrar e falar, que se nós tivéssemos um governo federal, um governo estadual comprometido com isso, o governo municipal ele seria empurrado a trabalhar também. Mas como a gente tem um governo federal que atravanca o governo estadual, o governo municipal, se não tem vontade também, aí não vai trabalhar, né? Não vai fazer nada que vai garantir esse desenvolvimento. E, por fim, eu quero lembrar do plano de retorno que foi elaborado aqui no município, né? E que a prefeitura agora parece que o governo municipal, né, que o prefeito interino não leu o plano de retorno, né? E com isso ele propõe um retorno às aulas de maneira atropelada e com isso, minha gente, a vida de todo mundo está em risco. Porque são, no mínimo, 50 mil pessoas a mais circulando na cidade. Falar de retorno das aulas é pelo menos 50 mil pessoas circulando. Estudantes, tá? Aliás, pelo menos 50 mil estudantes. Fora profissionais que estão circulando. Mas, com isso, eu não estou dizendo que profissionais da educação devem ser mais resguardados do que outros profissionais. Profissionais da saúde estão trabalhando com a vida em risco há muito tempo, desde o começo da pandemia. Mas são vidas que nós podemos proteger, né? São vidas que nós podemos proteger. São estudantes que a gente pode privar do contato com o vírus, porque vai levar o vírus para dentro de casa, né? Colocar os seus pais, irmãos, irmãs, avós em exposição com o vírus. Então, era isso, Daniel, que eu acho também que as pessoas podiam refletir sobre como é importante nós pensarmos na nossa gestão, né, na gestão pública, e que isso, eu acho que
compartilho também da experiência passada, agora recente, junto com a Maiara, que é a disputa eleitoral, o quanto a disputa eleitoral diz o que vai ser das cidades, dos estados e da nação, né? Nós precisamos, sim, e cada vez mais, participar das disputas eleitorais, porque se nós tivéssemos, né, se nós tivéssemos eleito um governo que fosse preocupado com a vida do povo, nós não estaríamos passando por essa situação no nível que estamos. Estaríamos numa pandemia, mas certamente num nível de maior equilíbrio, né, num nível de maior cuidado e atenção com a vida do povo. Obrigado, Lívia. Obrigado, Maiara. Obrigado às duas aí pela análise. A gente está chegando no final. Assim, eu acho que se eu der corda, a gente vai ficar falando até amanhã de manhã, né? Eu sei que vocês duas gostam. É uma pena a Ana não estar aqui com a gente, que eu acho que ela colaboraria muito, né? Principalmente dentro da área de saúde, né? Que é uma coisa que a gente acabou não tocando, né? E olha que a gente já falou 50 minutos e a gente nem passou ainda por um dos pontos que a gente colocou, que a gente, para que todos saibam, a gente sempre faz um briefing, né, do que a gente vai falar hoje, com todos os convidados, não sei o quê, e a Ana estava lembrando para a gente da importância do SUS, né, que a gente não pode esquecer, né, a importância dessa conquista do povo brasileiro, né, e é isso a gente tem que lembrar o tempo todo, não foi dado por ninguém, não foi dado por ninguém, ela foi, como Maiara e Lívia estavam falando, foi uma conquista das ruas, literalmente das ruas, da organização popular, da organização de enfermeiros, médicos, profissionais de saúde, que lutaram e lutam até hoje bravamente para sustentar minimamente a questão do SUS no país. Nós temos um dos maiores sistemas de saúde do país, do mundo, do país não, do mundo, né? Que foi, notoriamente, sempre foi um sistema que foi capaz de vacinar toda a sua população, de forma rápida, né? Só a gente vê H1N1, em um mês a gente vacinou quase 80 milhões de pessoas no H1N1. Ou seja, se a gente tivesse novamente colocado essa questão como fundamental nas nossas vidas, o SUS, a gente estaria com certeza, em outro patamar, né? E aí, novamente, como vocês duas colocaram, né, é esse desmonte que a gente vem tendo esse tempo todo do sistema de saúde, da educação, né, que a gente vem paulatinamente desmontando esse sistema público, né, que sustenta toda a nossa nação, né? Mas, assim, eu gostaria, assim, eu vou dar mais 5 minutinhos para cada uma, para vocês poderem fazer as nossas conclusões, mas eu queria fazer um pedido para vocês duas. A gente sabe também que, apesar de todo esse pandemônio, todo esse caos, né, a gente tem exemplos de possibilidades de saída, né? A gente tem municípios aí que, apesar de todos os problemas, fizeram a sua gestão, né? Fizeram uma gestão de forma inteligente, né, dentro do cenário que a gente tem, como vocês duas ressaltaram muito bem, a nível estadual e federal. Mas isso não quer dizer que o município precisa ser arrastado para o mesmo buraco. Tem município que está fazendo a sua gestão desse momento de uma forma muito mais inteligente. Então, vou dar aqui 5 minutinhos para cada uma, para a gente fazer o encerramento. Eu já vou agradecer novamente a vocês duas, né? Como a Lívia falou por último, a gente começa com a Maiara agora, e depois a Lívia, e para a gente fazer as nossas considerações finais de encerramento. Maiara. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí. Obrigada, Dani. Obrigada, galera do Movimento Petrópolis. Obrigada, Lívia, super companheira, também junto. E, bom, falar sobre boas gestões da pandemia, né? Eu acho que a gente teve boas gestões importantes, mas eu acho que é muito isso que a Lívia falou, né? Passa por gestores que sejam minimamente razoáveis, talvez minimamente, que tenham minimamente preocupação com a vida de seus moradores, de seus cidadãos, e não pessoas que visem somente o lucro. E aí, quando eu falo visem somente lucro, se a gente olhar para o cenário mundial,
A gente sabe que o governo Bolsonaro foi o grande mau gestor, foi o pior gestor em toda essa pandemia, mas a gente precisa lembrar também que foi o governo Trump nos Estados Unidos, que demorou para aceitar, que também não estava nem aí para essa pandemia, deixou sua população à beira da morte. Os Estados Unidos foi por muito tempo a pior gestão da pandemia, o pior número de mortes, o pior número de infectados. O Reino Unido também foi uma das piores gestões dessa pandemia, também colocou sua população em risco. Enfim, a gente tem aí diversos casos de gestões ruins. Mas aí a gente tem também o governo Biden, logo depois da derrota do Trump, conseguiu controlar minimamente a pandemia nos Estados Unidos. Essa semana a gente teve que os Estados Unidos já vacinou a maior parte da sua população e conseguiu, hoje, os Estados Unidos estarem voltando ao mínimo de normalidade, que significa poder estar aglomerando, poder estar saindo sem máscara, e diversas cidades do sul, do norte global, a gente vê lá da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia mesmo, China, Japão, que a gente vê que já está voltando ao mínimo de normalidade, principalmente por conta da imunização da vacina, porque está vacinando em massa a sua população. Israel já pode estar com a sua população hoje na rua, assistindo ao massacre que eles estão fazendo na Palestina, porque fez vacinação em massa de sua população, né? Isso é muito bom, gera um exemplo para a gente, mas é importante a gente lembrar que esses países do norte global estão roubando as vacinas de nós que moramos no sul global. A gente aqui no Brasil, América Latina, África, não está sobrando vacina para a gente, porque esses países estão lá reservando para eles, para a população deles. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, falar que aqui no Brasil a gente tem gestões importantes que conseguiram minimamente controlar a pandemia, né? As consequências da pandemia. E aí é importante a gente lembrar que a gente está falando de governos de esquerda. A gente está falando do PCdoB, lá com Flávio Dino, a gente está falando do Edmilson Rodrigues, em Belém do Pará, governo do PSOL. A gente está falando de Araraquara, que me desculpe, eu não vou lembrar o nome do prefeito de lá, mas é um prefeito do PT. Então é importante a gente dizer que dentro do cenário nacional, apesar do que é Bolsonaro, apesar do que é os governos estaduais em sua maioria, as melhores gestões da pandemia estão sendo feitas por governos de esquerda. E aí, já na minha saudação final, eu vou dizer que é muito importante a união da esquerda, é muito importante que a esquerda dessa cidade, os grupos progressistas, estejam se unindo, e a gente vai se unir, sim, essa união vai crescer, amanhã vai ser maior, a gente vai construir mais atos, para a gente conseguir derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo na nossa cidade. Isso é muito importante. E aí, só para encerrar minha fala, eu queria falar duas coisas. Uma é que, essa semana, infelizmente, uma professora da rede estadual daqui da cidade faleceu, e eu gostaria de prestar toda a minha solidariedade a ela e a todos os profissionais de educação dessa cidade, porque, enfim, infelizmente, mais uma vítima das consequências dessa pandemia, da consequência da má gestão dessa pandemia. E só lembrar, por último, que o ato de ontem foi muito importante por essa união da esquerda, que eu fiquei muito feliz, mas que principalmente foi um ato em que a gente estava lutando pelo fim do Bolsonaro, por auxílio emergencial, por vacina, mas principalmente que o mote do nosso ato ontem foi lembrar que a gente está lutando contra o genocídio do povo negro, contra o genocídio que é cometido contra o povo negro nas favelas, nas periferias. E eu queria só encerrar rapidinho falando um poeminha do Solano Trindade, que é um homem negro que morou muitos anos na Baixada Fluminense, que foi militante do PCB, militante comunista. E eu queria só ler rapidinho, vocês me permitem? Eu juro que é bem rápido. Canto dos Palmares. Eu canto aos palmares sem inveja de Virgílio, de Homério, de Camões, porque o meu canto é o grito de uma raça em plena luta pela liberdade. Solano Trindade. Obrigada, gente. Lívia, está com você. Muito lindo, Mayara, muito lindo esse poema, e assim, principalmente porque fala de liberdade, né? É um sonho nosso, a liberdade, a liberdade. Enfim, eu quero agradecer muito ao Movimenta pelo convite, pelo carinho de sempre, né? Eu acho que o Movimenta é necessário aqui na cidade, é necessário para as forças progressistas, é necessário para que a gente chegue
a mais pessoas e a mais lugares, né? Que a gente consiga levar a esperança de que existe uma unidade aqui na cidade contra toda essa força que tenta nos massacrar e nos escantear e, sobretudo, nos assassinar, né? Quando morre uma mulher negra, quando morre um homem negro, uma trabalhadora, um trabalhador, morre também um pedacinho de nós. Então, eu acho que nós precisamos, além de nos solidarizar com as vítimas da Covid, nós precisamos nos solidarizar também com quem morre em decorrência da Covid ou por quem não teve acesso ao hospital ou ao posto de saúde, porque o profissional da saúde já faleceu por conta da Covid. Então, tudo isso é impacto da pandemia, né? Não só quem morre de Covid é impactado pela pandemia, mas também por quem morre pela falta, né, de assistência à saúde, morre também em decorrência, né, morre também por conta da falta de recurso e de política pública de saúde. Quero lembrar que a Maiara falou, né, de governo estadual. A gente tem o governo do Flávio Dino, que faz uma das melhores gestões da pandemia nacionalmente. Vamos lembrar também da prefeita de Juiz de Fora, uma mulher, né, a Margarida, que é do PT, está fazendo uma excelente gestão da pandemia, foi eleita, minha gente, na última eleição. Então, ela já começou governando na pandemia, né? O prefeito de Niterói, né, o prefeito que saiu da gestão e esse que continuou também uma excelente gestão da pandemia aqui no nosso estado. Então, bem perto de nós. Então, tem alternativa. Eu acho que as pessoas precisam pensar o seguinte: temos possibilidade, temos alternativa, precisamos ter esperança, né? O prefeito de Juiz de Fora, que enfrentou o lockdown, né, durante um período tão complicado, ele foi e decretou o lockdown na cidade, enfrentou inclusive um ataque midiático contra ele, e ele foi firme e chegou a Araraquara, chegou a não ter morte em decorrência da Covid. E aqui, na nossa cidade, o prefeito recusou a recomendação do Conselho Municipal de Saúde, que disse o seguinte: nós recomendamos o lockdown na cidade, e o prefeito municipal recusou. Ele não implantou o lockdown na cidade, e com isso nós tivemos mais mortes aqui em Petrópolis. Isso é muito sério. Nós tivemos como evitar mortes, mas o prefeito não teve coragem e força política o suficiente para fazer isso, para evitar que mortes acontecessem na cidade. Não adianta aumentar o número de leitos se não tem profissionais para trabalhar. Então, isso é uma forma de maquiar os dados da Covid na cidade. Então, minha gente, eu quero dizer o seguinte, que existe como nós enfrentarmos a pandemia, tem como a gente enfrentar esse número absurdo de mortes. São pessoas que morreram e que não era hora de morrer. Não era hora de morrer, certo? Então, vamos pensar agora na morte do Paulo Gustavo, jovem de 42 anos, com toda a vida pela frente, alegrava os nossos dias e morreu por conta da Covid. Isso está na conta do Bolsonaro, tem que estar na conta do Bolsonaro. Não era hora de morrer, sabe? Então, cada pessoa que morre, eu fico toda arrepiada quando eu digo isso, cada pessoa que morre em decorrência da Covid, não era hora de morrer. Quantos de nós perdeu amigos, amigas, parentes? Quantas mães perderam seus filhos? Quantos filhos perderam suas mães e pais, avós e avós para a Covid? E não era hora. Não era hora. Isso precisa nos tocar. Isso precisa fazer com que a gente se sensibilize para dizer o seguinte: se a gente tivesse uma gestão comprometida com a vacinação, nós não teríamos tantas mortes. Nós precisamos que todas e todos estejam vacinados e vacinadas, para que a gente tenha, de fato, a imunização coletiva, né? A imunização coletiva. Não adianta uma pessoa tomar vacina. E vamos lembrar, eu quero dizer a vocês que eu li recentemente que o Queiroz foi vacinado.
que a mulher do Queiroz foi vacinada, que a filha do Queiroz, aquela que foi personal trainer do Bolsonaro, enfim, da família, foi vacinada. E quem de nós aqui já foi vacinado ou vacinada? Então, se isso não é furar a fila da vacinação, e se isso não é desrespeito ao nosso povo, o que isso é, minha gente? Então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos ter a unidade para enfrentar a pandemia, o pandemônio, tirar o Bolsonaro do lugar de presidente da República, que planeja o assassinato do seu povo, para que a gente tenha um país, de fato, que garanta a vida, que garanta comida na mesa, que garanta os sonhos dos nossos jovens, do nosso povo, de uma nação melhor e de um país melhor. Então, eu agradeço muito ao movimento, quero dizer que existe esperança, que nós estamos na luta, a esperança é a luta. Não tem esperança sem luta, não. Vai ser difícil, mas a gente vai lutar. Então, muito obrigada e vamos em frente, porque tem muita força aqui para resistir a tanto retrocesso. E eu sei que essa força não é só minha, não. Essa força só existe porque é coletiva. Então, vamos em frente, gente. Um beijo. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Lívia. Obrigado, Maiara. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. A gente vai estar salvando isso lá depois no YouTube do Movimenta e também lá no Instagram do Movimenta. Depois a gente está publicando lá. Então, gente, muito obrigado. Boa noite a todos e até o próximo. Tchau, tchau.